Fala, investidor. Hoje vamos falar um pouco sobre 3 fundos imobiliários do setor do agro, os FIAGROS, mais negociados na bolsa e que estão em momentos diferentes, né? Primeiro vamos falar sobre o Vigia 11, um fundo que está caindo muito. Depois, como fosse um tanque de guerra, uma máquina segura, uma máquina constante, que é o KNCA 11. E por último, o fundo da Suno, né? O SNAG 11. Todos eles são fundos imobiliários do setor do agro, conhecidos como os FIAGROS, tá? Mas que estão em 3 momentos diferentes, tá bom? Vamos começar primeiro pelo fundo que está mais desvalorizado, né? Que está com um desconto maior, o Vigia 11. Como podemos ver, o Vigia 11 no último ano, nos últimos 12 meses, ele tem tido uma queda de 17%. Apenas nesse mês atual, ó, pessoal, está com uma queda de 4,6%, tá bom? Esse dividend yield tá com 17,32, mas lembre-se, ele tá alto assim por causa da queda do fundo, tá bom? Então, sempre pense muito bem, não caia na cilada do dividendo alto, de você entrar sem conhecer, tá certo? Para quem não sabe, o Vigia 11, né, ele tá enfrentando alguns problemas com alguns CRAs deles, tá bom? Por isso que ele despencou. Tava custando próximo de 9,80, 9,90, isso há um ano atrás, tá bom? Em abril. E foi só caindo, 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 caindo. Bateu R$ 8, 8,04. Voltou para 9, ficou segurando em 9, depois caiu de novo para R$ 8, tá bom? É um fundo, como eu falei, que ele tá com alguns problemas nos CRAs dele. Então, pense bem antes de você entrar nele, ó. Tá com um desconto de PVP de quase 15%, perdão, quase 16%. O valor da cota dele era para ser de 9,66, tá bom? Tá com um valor considerável ainda em caixa de quase 5% e tem 170 mil cotitas, tá certo? A data base dele foi há uma semana atrás, tá bom? Esse vídeo eu tô gravando dia 19, ou seja, o dividendo dele foi divulgado dia 12. Tem quase uma semana. Na média, antes dessa queda grande, né? Ele pagava 13, 14, 12, ó. Caiu para 10, caiu para 10, subiu para 12, caiu para 8, subiu para 11, tá bom? No fundo, ó, aqui é o relatório de gestão, tá, pessoal? Para quem investe, para quem pensa em investir, sempre lê o relatório. Esse aqui é o último relatório gerencial que o fundo distribuiu, tá bom? Foi de fevereiro agora, que ele falou um pouco de como é que tá a situação dele atual. Só para você ter uma noção, ó, as receitas do fundo, tudo que entrou em caixa, tá? Entrou em dezembro, 11, caiu para 9, 9,8, caiu para 9,4. Ou seja, a receita do fundo, ó, tá só caindo, tá só diminuindo, tá bom? As despesas estão diminuindo, estão mantendo, aumentou de novo. As não recorrentes, ó, tá meio que na média de 600, tá bom? Mas se atentar a isso, ó, o fundo, nesse mês de fevereiro, por exemplo, o resultado final dele foi 7,8. O correto do fundo era para distribuir o valor do resultado, tá bom? Mas o fundo tinha reserva em caixa, ó. Como ele tinha reserva em caixa, ele usou a parte da reserva para poder complementar a distribuição dele, de 11 centavos. Hoje, no final de fevereiro, o fundo ainda tinha 6 centavos de reserva, ou seja, o fundo ainda consegue complementar um pouco mais sua distribuição, tá bom? Mas se o fundo começar a queimar sua reserva, o que é isso? Distribuir mais do que o seu resultado, vai chegar a um ponto que o dividendo dele vai cair, tá certo? Isso é algo insustentável, né? Se o fundo gera 7,8 e distribui 9,5, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar fazer isso. A reserva vai se acabar e ele vai distribuir apenas o que ele gerou de resultado, tá certo? Outro fundo, outro fiagro muito forte, é o da Quineia. Para quem não sabe o código dele, tá? KNCA11, tá bom? Ele é um fundo, ó, que teve uma queda bem menor durante o ano, apenas 5%. Nesse mês atual, apenas 1,7, algo normal, a oscilação tá tranquila. O dividendo dele tá algo mais próximo da realidade para um de papel, tá bom? 13,3%. Mas é outra coisa, ó.
O fundo já tem uma oscilação um pouco maior. Ó, caiu quase 3%, subiu quase 3%, caiu 2%, subiu 3%. Ou seja, ele está uma oscilação média de 1, 2, 1, 2. Agora não. Agora, se você tiver comprado ele bem aqui, ó, em agosto, na situação atual, ó, você está perdendo quase 7%, tá certo? Isso sem considerar o dividendo recebido, tá bom? Então, só lembrar da oscilação, tá? É algo normal, é algo comum. Esse fundo aqui, por que eu chamo de tanque de guerra, né? Porque ele tem a gestora Kinea por trás, né? Uma gestora muito boa, uma gestora que só tem tido resultados positivos, tá certo? O desconto dele já é quase nada, né? O PVP dele está apenas 0,98, então tá sendo vendido na sua média, tá bom? O valor em caixa dele está um pouco menor considerado com o Vigia, e a quantidade de cotistas não, já é bem menor. O Vigia, pessoal, ele está com quantidade de cotistas de 170 mil. O da Kinea, 61 mil, quase 62, ou seja, 100 mil cotistas a menos, né? Então, por isso que a oscilação do Vigia também é bem maior, por ele ser um fiagro com muitos cotistas, tá bom? Vamos ver aqui o relatório do Kinea, como é que está a situação financeira dele atual. Que fala um pouco, né, da média como ele quer, da ordem de distribuição dele, o resultado que se espera dele. Agora vamos para a parte de resultados, tá bom? Quanto o fundo está gerando, quando o fundo está alocado, para termos uma noção da saúde financeira do fundo, tá certo? Ó, o fundo estava gerando em média resultado líquido, lembrando, tá? Resultado líquido 20, distribuído em 19, 16, distribuindo quase 16, 19, 20. Ó, o fundo está distribuindo basicamente o que ele está arrecadando. Tá vendo? Com poucas sobras, que é normal, tá? De um fundo segurar uma sobra uma vez ou outra, para ele poder manter uma regularidade, tá bom? Ó, o fundo hoje está com 5 centavos de reserva acumulada para distribuir, tá certo? Quase na mesma cota que tinha o Vigia. Porém, é um fundo mais constante, é um fundo mais robusto, tá bom? E não tem tantos problemas quanto tem o Vigia, certo? E agora, por último, vamos falar um pouco sobre o Snag 11. O Snag 11 é o fiagro da Suno, tá bom? É um fiagro que está com basicamente a mesma cotação de um ano atrás, ó, 0,5 de queda, no mês atual 0,7, ou seja, ele é um fundo bem equilibrado, né? Ele não tem tanta variação, como podemos ver aqui, ó, ele sobe pouco, desce pouco, sobe pouco. Aqui foi algum momento atípico apenas, tá bom? Que ele subiu quase 4%, mas depois se você for ver ele volta, ó. Então o fundo que é negociado na média, ó, por 10,10, 10,15, a média dele é mais ou menos do mesmo valor. Não sobe muito nem desce muito. É um reloginho, né? Um reloginho que está pagando bem, está pagando acima de 1%, tá bom? Tanto ele quanto da Kinea bem robusto, está pagando acima de 1%, é um ótimo rendimento. Lembrando que é um rendimento sem imposto de renda, tá certo? Rendimento líquido que cai na conta. E vamos ver o relatório do fundo, tá? O relatório do fundo, ó, ele hoje está com a parte contábil, né? Está sendo vendido, sendo negociado, perdão, a quase o seu PVP normal. Lembrando, o PVP normal ele é o contato como 1, né? Ele está em 0,98, ou seja, está na estabilidade, né? A quantidade de cotista dele é maior do que o da Kinea, né? Mas bem menor do que o da Vigia, né? Lembrando, da Vigia é o fiaro com maior cotistas, tá bom? Vamos ver como é que está a situação dele do fundo, de quanto o fundo tem geração de caixa, de quanto o fundo consegue se manter nessa média, né? Se é algo que vai ser estável, se não é. Tá aqui, ó, a receita distribuível do fundo. Ó, como podemos ver, ó, bem na média, 5,5, 5,6, 5,4, ou seja, a geração dele é algo muito próximo, tá bom? Não tem uma variação muito grande, tá certo? Resultado também, algo muito próximo. Resultado não distribuído, isso aqui, pessoal, aquela gordurinha que o fundo segura, tá? Para manter uma média regularidade, ó. O Snag 11, né, o fundo de agro, o Fiagro da Suno, ó, média de 11 centavos, média de 11 centavos, média de 10,5, tá bom? É um fundo que basicamente distribui quase o mesmo valor, ó, 12, 12, 10, 11, 10. Então é um fundo que está com uma saúde financeira muito bom, tá certo? Em questão de volatilidade e desconto, tanto da Kinea quanto o Snag é algo mais equilibrado, algo com um pouco menos risco, tá bom? E o da Vigia, o Vigia 11 no caso, já está com um desconto bem grande, mais de quase 6%.
é aquela pimentinha como muitos chamam, né? É algo mais arriscado. Então depende muito do perfil, se você quer a segurança, se você quer a estabilidade, se você quer alocar um pouco no risco, tá bom? Aí vai de muito cada investidor ver o seu perfil, né? E ver o que se enquadra melhor, tá certo? Comente aí se tem algum fundo que você queira que a gente analise, que a gente fale um pouco mais sobre ele, ou alguma ação, ou algum outro comentário que você acha que a gente possa analisar melhor, tá bom? Lembre-se de dar curtida no vídeo, compartilhar aí para algum colega seu, algum amigo seu que você acha que possa se interessar, ou amigo, amiga, enfim, alguém que você queira ajudar. Se inscreva no canal e qualquer coisa é só mandar mensagem. Valeu!